Durante anos, Bob Esponja foi visto apenas como um desenho infantil sobre um simples cozinheiro. Mas e se isso tudo for apenas a superfície? Se a fenda do biquíni for na verdade um experimento científico secreto? E se Plankton não quiser realmente a fórmula do hambúrguer? E se o Bob Esponja for muito mais velho do que todos imaginam? Hoje vamos explorar 3 teorias que podem mudar completamente a forma do desenho. A fenda do biquíni é o centro de um dos longos e mais contínuos experimentos científicos já conduzido na história. Primeiramente, a fundação da cidade, de acordo com a teoria, pode ser o resultado direto de intensos testes biológicos, realizados secretamente por agências humanas no meio do oceano. Sobre toda essa ótica, a teoria aponta que os personagens que conhecemos são mutações genéticas complexas de primeira, segunda e terceira geração, que não foram abandonados após os testes. Pelo contrário, todos eles se tornaram anomalias biológicas que continuam sendo rigorosamente observadas. E assim, tem uma teoria amplamente debatida que correlaciona geograficamente a cidade da fenda do biquíni a um arquipélago real localizado nas Ilhas Marshall. E assim, a teoria vai apontando que os cientistas humanos perceberam que a radiação acelerou bizarramente aquela evolução local, que decidiram manter a área toda isolada para observação. É algo que dá tese a toda essa teoria é a existência de uma infraestrutura capitalista completa no fundo do mar, como por exemplo os personagens que não habitam cavernas aleatórias, mas sim constroem residências com arquitetura específica. Por exemplo, a casa do Bob Esponja, do Lula Molusco, dentre outros locais, estabelecem um sistema monetário rigoroso em uma sociedade completa no fundo do mar. E assim vemos que toda a cidade possui hospitais, prisões, supermercados, forças policiais e até mesmo a hierarquia governamental do Rei Netuno. Toda essa teoria vai apontando pistas e evidências que o universo da fenda do biquíni está repleto de provas, porque os episódios mostram a biologia marinha que desafia qualquer lei evolutiva natural. E no entanto, a teoria aponta que a fenda do biquíni, essas criaturas que andam de forma estranhas, respiram ar, por exemplo, a Sandy, ela seria possivelmente uma cientista envolvida para observação interna. E em vários episódios aparecem barcos que funcionam mecanicamente como carros completos, com volantes, pneus, porém a engenharia necessária para criar combustão interna que funcionaria debaixo da água basicamente seria feita da tecnologia humana. E analisando todos esses fatores tecnológico, biológico e de toda aquela sociedade, a teoria aponta que a fenda do biquíni transcende a ideia de uma simples cidade habitada por seres engraçados e se configura como um laboratório natural de estudo a longo prazo. Seguindo essa teoria, a gente já tem outra teoria insana sobre o Plankton não querer a fórmula, mas sim, no fundo, realmente querer destruir profundamente o Sr. Sirigueijo. Bom, mais um resumo curto, nessa teoria, essa eterna rivalidade comercial da fenda do biquíni esconderia uma motivação muito mais sombria e pessoal do que a simples espionagem de querer a fórmula. E a teoria propõe que a busca incessante pela receita do Siri Cascudo é apenas uma fachada, e que na verdade o Plankton quer trazer uma vingança profunda e uma destruição imediata contínua de todo aquele império e a sanidade do seu ex-melhor amigo. E a narrativa superficial do desenho sempre nos fez acreditar que o Plankton é um empresário fracassado desesperado por clientes, e que a fórmula do Sr. Sirigueijo é sua única salvação. Contudo, ao analisar essa teoria, toda essa premissa possa ser que desmorona, porque o Plankton ele é um inventor brilhante capaz de criar, por exemplo, inteligência artificial a sua esposa Karen. E em vários episódios vemos que de uma forma canônica o Plankton e o Sr. Sirigueijo já foram conhecidos ou melhor amigo, e assim eles eram dois excluídos sociais. É a partir de todo um trauma que a dinâmica atual se torna estranha e assim vai revelando sua verdadeira face, onde o Plankton cria planos absurdamente complexos, teatrais
para roubar a fórmula. Porém, por trás disso, o mais intrigante é que ele executa esses planos mesmo sabendo que muitos deles são falhos, desde a concepção ou simples resultado que garante o seu fracasso. E isso tudo vai trazendo pistas, evidências dentro do desenho. Plankton teria um trauma de amigo ou inimigo, e na verdade o Plankton sente uma dor da traição ao ver seu amigo prosperar. E assim ele criaria uma obsessão, e o que vai dando sustento a toda essa teoria insana é que o Plankton em vários episódios ele parece se divertir genuinamente irritando o Sirigueijo, invadindo seu espaço pessoal e mental. Teria como ideia projetos para humilhar o Sirigueijo na frente de seus clientes. E assim a teoria vai juntando todas essas peças insanas e fica bem claro que a busca pela fórmula secreta pode ser uma das maiores mentiras de Plankton. E na verdade, a teoria aponta que é movida em vez de uma verdadeira ambição empresarial, e sim ele estaria preso em um ciclo tóxico com o Sr. Sirigueijo, onde um dá sentido à existência do outro. O objetivo principal do Plankton é na verdade destruir toda a vida do Sr. Sirigueijo. Em um resumo, a teoria aponta que o Plankton não está nem aí para o hambúrguer, mas sim só quer enxergar a ruína do Sr. Sirigueijo. Seguindo isso, na terceira teoria, Bob Esponja poderia ser muito mais velho do que parece. Essa teoria ela é bem clássica, porém ela é bem insana e até perturbadora. O resumo curto de toda essa teoria é que o Bob Esponja, se analisarmos, ele tem aquela discrepância perturbadora entre sua idade mental e sua verdadeira idade cronológica. Apesar dele agir constantemente e ostentar a energia caótica de uma criança, por exemplo, o Bob Esponja pode ter décadas de idade. E para fundamentar toda essa teoria, primeiramente a gente deve ver que no desenho Bob Esponja ele demonstra um comportamental bizarro, porque aquele comportamento infantil que mesmo ele sendo um adulto com emprego, ele brinca com figuras de ações, tem um medo paralisante do escuro ou montanhas russas, basicamente toda essa ingenuidade extrema que ele é incapaz de perceber, por exemplo, o ódio que seu vizinho Lula Molusco sente por ele e acreditando que são melhores amigos. Toda essa mistura de ideias que traz sobre o Bob Esponja trabalhando, sendo o único proprietário de um imóvel, tendo responsabilidade de alimentação do Gary, por exemplo, e idas ao veterinário, basicamente todos esses cuidados, se a gente analisar esse abismo entre o seu tempo de vida, analisando episódios também sobre o seu estado emocional, conclui-se o Bob Esponja seja bem velho, porém ele teria a síndrome de Peter Pan, porque basicamente ele seria um adulto bem velho, com décadas de mercado de trabalho nas costas, mas basicamente ele se recusa a perder a magia da infância. E assim a teoria aponta que por mais que ele possa ter mais de 60 anos, por exemplo, isso não importa, porque parte da biologia esponjosa dele, mesmo que ele seja muito velho, ainda assim ele seria novo. É basicamente um paradoxo que ele nunca envelheceria normalmente. Então é isso, em breve trarei mais teorias insanas e cada vez mais bizarras. Obrigado por ter assistido e tchau!